gente, hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Nas duas últimas aulas falamos sobre sistema reprodutor masculino e feminino. O que é contracepção? Contracepção nada mais é do que o ato de evitar uma gravidez. Para isso, vocês vão observar na aula de hoje que nós temos inúmeros métodos, tá, de controle da concepção, da gravidez. Esses métodos incluem uso de medicamentos, procedimentos, dispositivos e até mecanismos comportamentais podem evitar o mecanismo da gravidez. Tá? São essenciais para a contracepção. Aqui nós temos inúmeros métodos que nós vamos trabalhar hoje, a gente vai falar sobre cada um deles. Tá? Coito interrompido, tabelinha, medida de temperatura basal, análise do muco vaginal, uso do preservativo, que é a camisinha masculina, a pílula anticoncepcional, a injeção anticoncepcional mensal, o adesivo anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, o diafragma, o DIU, a camisinha feminina e a vasectomia e a ligadura de trompas. Essas duas últimas são dispositivos permanentes, tá? São mais invasivos, são cirurgias, e a gente vai deixar por último, beleza? Então nós vamos começar agora falando sobre o coito interrompido. O que é o coito interrompido? Ele consiste simplesmente na retirada do pênis, da vagina, momentos antes da ejaculação. É bom? Não, gente. Ele tem pouquíssima eficiência. Porque durante a relação sexual, o homem promove pequenas ejaculações. Além, é claro, de parte do espermatozoide poder ficar armazenado na glândula bulbouretral, como eu falei na aula passada. Então, pequenas quantidades de espermatozoides são liberadas durante a relação. E isso pode acabar promovendo uma gravidez. Outra coisa, o coito interrompido, ele não vai te proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele não vai prevenir contra DSTs. Uma vez que o pênis e a vagina não vão ter proteções e vão acabar, promovendo pequenas ranhuras. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, durante a relação sexual, gente, há sim pequenos microcortes que acontecem na relação, tanto no canal genital quanto no pênis, e assim propicia a entrada das DSTs, tá? As doenças sexualmente transmissíveis. Outra forma de prevenção é a tabelinha. A tabelinha ela consiste na suspensão das relações sexuais durante o período fértil. Vamos recordar? Quando nós vimos na nossa aula passada, nós observamos que nós temos o quê? A hipófise ela vai liberar o FSH, que vai induzir a formação do folículo ovariano. Então, o óvulo começa a se desenvolver. Quando ele está pronto, o LH começa a ser produzido e cresce. Nesse período, você tem, então, a ovulação. Então, enquanto você tem a formação do folículo, o estrogênio começa a ser produzido também, e você tem um pico do estrogênio também no mesmo dia da ovulação. Então, esse período aqui é o período da ovulação. Depois você começa a ter uma queda do LH, e uma manutenção do FSH. Assim que o óvulo foi liberado, o que vai acontecer? A progesterona começa a ser produzida, e se não houver gravidez para que o feto produza o estrogênio e a progesterona, isso tudo vai cair, e a queda do LH juntamente com a queda do estrogênio e da progesterona vão propiciar a menstruação. Então o que acontece? O dia da ovulação é aqui, metade do ciclo, dia 14. Primeiro, o 14º dia. O que acontece? 4 dias antes, 4 dias depois, pode haver fecundação. Ah, professor, como assim? O espermatozoide ele pode ficar alojado dentro da cavidade uterina por aproximadamente 3, 4 dias. Então, se a pessoa manteve relação sexual 3, 4 dias antes da ovulação, há propensão de engravidar? Porque o espermatozoide pode ficar lá, o óvulo saiu e a fecundação acontecer. A mesma coisa acontece 4 dias depois, porque o óvulo demora alguns dias caminhando pela tuba uterina até chegar no ponto crítico onde ele não é mais fecundado ou onde a fecundação não mais permite a anidação dele no útero. Beleza? Então, voltando. Então, a tabelinha, ela é boa? Não.
ela não tem muita eficiência. Por quê? Porque a mulher tem variação do ciclo menstrual. Uma vez que o ciclo menstrual pode variar até dependendo do estresse, comportamento. Então, dependendo do mês que a mulher está passando, pode haver uma pequena alteração do ciclo. Tá? E outro problema, novamente, não permite uma prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. A tabelinha, gente, ela é muito eficiente, sim, para quem quer engravidar. Como assim? Ah, estou querendo engravidar. Beleza, você quer engravidar? Então qual é o período certo de manter relação sexual para engravidar? 4 dias antes, 4 dias depois, foco na gravidez, porque aí sim, a tabelinha é muito eficiente para quem quer engravidar. Beleza? Tocando bonde. Outra forma também, e eu bato o pé aqui, nada eficiente de método contraceptivo é um negócio chamado de temperatura basal. Por quê? A temperatura basal consiste no quê? Em averiguar a temperatura da mulher. Por quê? Durante o período da ovulação, a mulher tem um aumento de 2, 3 graus na sua temperatura média. Então seria mais ou menos, a mulher está para ovular, ela ficaria averiguando a sua temperatura para ver se realmente vai tá ovulando. Poxa, gente, tem alguma eficácia nisso? Não, não tem. Por quê? Não impede a liberação de espermatozoides. O espermatozoide vai ser liberado. Fica 3, 4 dias lá dentro esperando a fecundação. Então, quaisquer alterações da temperatura pode atrapalhar. Se a mulher pegou uma virose, qualquer coisa que a mulher tenha, pode afetar. Correu demais, aumenta a temperatura. Então, esse tipo de método contraceptivo é furada completa. Tá? Além, novamente, de não prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis, né, gente? Extremamente importante isso. Outra forma de análise, também nada eficiente, mas a gente tem que apresentar todas as formas de métodos contraceptivos, é a análise do muco vaginal. Como assim? O muco vaginal, a mulher, ela vai liberar um muco na vagina durante todo o ciclo. Mas, durante o período fértil, esse muco vaginal ele fica mais viscoso, tá? E mais abundante, até para facilitar a relação sexual. Novamente, é eficiente? Nada eficiente. Por quê? Cara, é mais fácil então você usar a tabelinha, porque analisar o muco vaginal não é nada eficiente, gente. Nada eficiente. Além disso, novamente, voltamos ao mesmo problema. Não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Então aqui você tem uma imagem, olha, mostrando o muco vaginal ou muco cervical no período infértil, tá? Se você estica demais ele rompe e no período fértil ele fica muito mais viscoso, ele consegue esticar bastante, ok? Bom, o preservativo, a camisinha de Vênus ou camisinha masculina, ele é um protetor de látex que envolve o pênis e impede que o esperma atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Ele é extremamente eficiente se colocado de forma correta, tá? E também vai prevenir contra a maioria das DSTs. Então, a camisinha, gente, ela é extremamente importante, tá? Ela é extremamente importante. Então, para isso, nós vamos assistir aqui agora esse vídeo aqui mostrando como colocar o preservativo, beleza? Então, prestem atenção. Pessoal, como colocar corretamente a camisinha? É muito importante que a gente saiba como colocar a camisinha para evitar quaisquer tipos de problemas. E lembrando que a camisinha deve ser utilizada no sexo vaginal, anal e também no sexo oral. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pega a embalagem da camisinha e quando pegar a embalagem, tem que olhar o quê? 3 coisas. Primeiro, a data de validade. Está válida? Tudo certo. Segundo, se tem o símbolo do Inmetro. Então, é uma camisinha cuja procedência é certificada. Ótimo. Terceira coisa, a gente tem que ver se a embalagem não está furada. Então, como fazer? A gente aperta e vê se sai um pouquinho de ar. Se sair ar, significa que a embalagem está furada. Portanto, a camisinha pode não estar íntegra. Então, isso é um sinal de risco.
Então, a embalagem tem que estar, ela própria também, íntegra. Muito bom. Como colocar a camisinha? Então, depois de aberta, eu vou pegar essa banana aqui para a gente demonstrar. Então, a gente pega a camisinha, tira a camisinha da embalagem e a gente vai ver que a parte daqui de cima é onde fica o sêmen. Então, aí pega, introduz a camisinha no pênis e é muito simples a gente ir desenrolando a camisinha quando ela vai aderindo totalmente ao corpo do pênis, até a base. E a gente observa que essa pontinha aqui, olha, fica uma pontinha onde o sêmen deve ficar e não deve ficar uma ponta cheia de ar aqui. Por quê? Porque se ficar muito ar aqui, significa que a camisinha pode estourar. Então, a camisinha tem que ficar bem aderida ao pênis. E depois, para retirar, é super simples. É só fazer, gente, o caminho inverso e a gente ir enrolando a camisinha, segurando aqui a pontinha onde o sêmen ficou localizado. E depois que a gente tirar a camisinha, então, segurando a pontinha, a gente vai na base, dá um nó, e é super fácil, dá um nó na camisinha, assim, e aí o sêmen localizado aqui na pontinha, a camisinha com um nó, a gente vai então descartar a camisinha. Onde? Jamais no vaso sanitário, porque pode entupir. Na rua, jamais também, totalmente antigênico. Então, a gente vai descartar a camisinha utilizada no lixo, tá certo? Então, é super simples. Sigam essas regras para ninguém ter nenhum tipo de problema ou dor de cabeça depois, tá bom? A pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é um outro método contraceptivo, também com uma eficácia extremamente alta, tá? Ela é uma droga que aumenta os níveis do hormônio estrógeno, que é o estrogênio, e a progesterona no organismo feminino. Com o aumento do estrogênio e da progesterona, ocorre uma inibição do FSH e LH. Na verdade, se você parar para pensar, a pílula anticoncepcional, ela mimetiza uma mulher grávida. Ah, como assim? Vou mostrar aqui. Olha só, presta atenção aqui. Quando você tem o aumento do FSH, ele vai estimular o amadurecimento de um folículo ovariano, um folículo de Graaf, tá? E o LH estimula a ovulação. Beleza, ovulou. Tá? Aí, assim que ovular, você tem um aumento dos níveis do estrogênio e da progesterona. Beleza? Se esses níveis continuarem altos, esses níveis inibem a ação do hormônio FSH e do LH lá na hipófise, fazendo com que esses níveis se abaixem. Se esses níveis se manterem baixos, não vai haver estímulo da produção do folículo, ou seja, a mulher não ovula. Ela não ovula. Então, o que acontece? O anticoncepcional, ele aumenta os níveis do estrogênio e da progesterona na corrente sanguínea durante um mês, evitando que durante aquele mês todo haja a liberação e formação do óvulo. Então, ele inibe a ovulação. Mas, professor, depois que para o anticoncepcional no final da cartelinha, a mulher vai menstruar? Menstrua. Por quê? Assim que caírem os níveis de estrogênio e progesterona, a menstruação vai vir. Acabou a menstruação, assim que estiver iniciando aqui, ó, a menstruação chegou. Aí vai contar uns diazinhos, vai começar a fase aqui, já começa a tomar o estrogênio e a progesterona de novo, no próximo ciclo. E isso inibe a ação do FSH e do LH, que vão se manter baixos, não promovendo a formação e o desenvolvimento do óvulo. Tá? Então, o que acontece? Voltando, sempre o início do uso é no 5º dia após a menstruação. Tá? A grande maioria dos anticoncepcionais vão ser de 21 comprimidos, tem variação. Tá? Lembrando, para tomar um anticoncepcional, tem que procurar um ginecologista. Tá? Por quê? Porque o médico, ginecologista, obstetra, eles vão explicar para vocês como tomar, analisar o ciclo de cada uma das meninas. Por quê? Ao analisar o ciclo menstrual, vai ter anticoncepcional próprio para cada ciclo. Tá? Então, sempre, quando chegar no finzinho da cartelinha, os níveis de progesterona vão cair e a menstruação vem. Qual é a eficácia do anticoncepcional? De 98%.
Problemas do anticoncepcional. O principal problema do anticoncepcional é que ele não previne doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que vai manter o contato direto com o pênis, com o canal genital, não havendo proteção entre os dois. Então, ele é muito bom para evitar a gravidez, mas é péssimo como método contraceptivo, é zero, tá? Contra a prevenção de DST, perdão. Ele é zero contra a prevenção de DST. Então, assim, muito eficaz para proteção contraceptiva, péssimo para proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, beleza? Outra forma, tá, de utilizar o anticoncepcional é a chamada injeção de anticoncepcional mensal. Esse método ele funciona muito semelhante ao da pílula, né, a pílula diária, impedindo a ovulação. E esse método ele é muito eficaz para aquelas pessoas que têm problemas em lembrar, tá, de tomar a pílula. Porque com a pílula, né, o anticoncepcional de cartelinha, a pessoa tem que estar, a mulher tem que estar lembrando continuamente de estar tomando aquele anticoncepcional. Com a injeção mensal, ela vai lá e toma a injeção e durante aquele mês todo ela está protegida contra a gravidez, tá? Ela está protegida de ficar grávida. Existem uma série de tipos diferentes e, novamente, para tomar qualquer medicamento, tem que procurar o médico, no caso aqui, o ginecologista, tá bom? O adesivo anticoncepcional também é outra forma de empregar o uso do anticoncepcional e também uma forma que vai evitar o esquecimento e também evitar uma agulhada por mês. Tá? Existem alguns modelos que estão sendo ainda utilizados, mas ainda estão, né, não são muito comuns o uso contínuo desse anticoncepcional. Tá? Ele é muito prático, evita o esquecimento e também ele tem o efeito colateral que os outros dois, tanto o injetável quanto da pílula, têm efeitos colaterais muito comuns, de inchaço e tudo mais, ele já não tem. Ele trabalha com uma quantidade menor e uma liberação mais gradual. Ele não vai estar dentro da corrente sanguínea o tempo todo. Ele vai sendo liberado gradativamente na pele da mulher. Então acaba que esse anticoncepcional tem efeitos colaterais mais suaves, tá? E também com uma eficácia extremamente alta. Outro problema dele também, tem o problema? Claro que tem problema, tem que ter problema. Qual é o problema? Não previne contra doença sexualmente transmissível. Tá? Até agora a gente só viu um que previne, que é a camisinha. Bom, aí nós vamos para a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte ela é um método que deve ser ministrada 72 horas após o ato sexual desprotegido. Não estão usando nenhum método, ou a camisinha estourou porque utilizou ela de forma errada. Vocês viram lá no vídeo, tem que torcer a pontinha para não deixar o reservatório cheio de ar, porque senão pode estourar. Então tem que torcer a pontinha. Então essa pílula tem que ser tomada 72 horas após o ato sexual. O que ela vai fazer? Ela é uma droga que aumenta bruscamente a concentração do hormônio progesterona e estrogênio. Olha, ela dá um pico de progesterona e estrogênio no sangue. Aí daí, professor, como ela é uma pílula só, né? Como você vai tomar os dois comprimidos de uma vezada só, você toma aqueles dois comprimidos, beleza, ingeriu aquilo ali, o pico de estrogênio e progesterona foi parar lá em cima. O que vai acontecer agora? Parou. Então tem uma queda. Essa queda, o corpo da mulher entende aquilo ali como tenho que menstruar. Independente do dia, do hora do dia. O que vai acontecer? Vai vir uma descamação do endométrio. O seu endométrio está lá montadinho. E você tem uma descamação do endométrio, que é a menstruação. O que vai acontecer? Impede a implantação do embrião no útero. Então a pílula diz o seguinte, é um método abortivo? Isso depende do ponto de vista. Para algumas pessoas, o embrião ele ia ter a chance de nidar. Então é um método abortivo. Para outros, para que você considere aquele ali um ser vivo, ele já tem que estar nidado e desenvolvido há mais tempo para ser considerado um aborto. Então, nesse caso, o que acontece? É um método em que você tem a descamação da parede. Tem problema? Cara, inúmeros problemas. Porque esse método ele causa efeitos colaterais demais, diarreia, dor de cabeça, vômito, náusea, cansaço, dor abdominal, sangramento fora do período menstrual, sensibilidade nos seios, menstruação irregular, atraso ou adiantamento do período, alteração do ciclo menstrual. Então a pílula do dia seguinte ela tem que ser usada
com muita moderação, tá? Ela não pode ser usada como método contraceptivo contínuo. Já vi casos aí de adolescentes tomando isso, a Deus dará. Não pode, tá? A pílula seguinte é um mecanismo de emergência, beleza? Para quem não quer ter o filho. Outro método contraceptivo é o diafragma. É um dispositivo de borracha, que é esse anelzinho aqui, ó, esse dispositivo parecendo uma tampa. E ele literalmente uma tampa, porque ele impede a passagem dos espermatozoides. Ele é usado juntamente com o espermicida, uma pomadinha espermicida, que a mulher vai lambrecar essa estrutura e passar no canal genital antes da relação sexual. Tá? Qual é a vantagem? Ele pode ser reutilizado, ele é feito de silicone, então ele bem lavado ele pode ser reutilizado. Qual é a desvantagem? Novamente, ele não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Ele é colocado, dobrado, dentro do canal genital e essa tampa se abre aqui, olha, na região do colo do útero, impedindo que os espermatozoides atravessem para cá. Então, literalmente uma tampa. Para garantir maior eficácia ainda, o que eles fazem? Passam o espermicida, que é um gelzinho que é colocado junto com essa coisinha, para evitar, porque a hora que o espermatozoide entrar em contato com o espermicida, né, ele vai morrer. Beleza? Então, desvantagem dele, não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Não previne, tá? Dispositivo intrauterino, o chamado DIU. O DIU pode ser feito de plástico, de metal. Eles são inseridos no útero e causam pequenas inflamações aqui na região, porque é um corpo estranho. Isso atrai macrófagos, que vão impedir a formação e o desenvolvimento do endométrio e a implantação e nidação do embrião. Então, no caso do DIU, o que é o DIU? É um dispositivo, tem que ser implementado por um ginecologista, tá? Esse dispositivo fica dentro do útero da mulher, é esse Tzinho aqui, olha, esse aqui é de plástico. Existem N tipos de dispositivos intrauterinos. Ele é abortivo? Isso vai depender do tipo de DIU que a gente está falando. Você tem DIU que simplesmente impede a nidação, tem fecundação, tem tudo, mas ele, como ele está aqui, não vai ter como nidar o embrião na estrutura, porque o útero vai estar sempre lotado e vai estar inflamada a estrutura, impedindo a nidação. Tem DIU que libera substância espermicida, tá? Tem DIU que libera substância espermicida que vai matando os espermatozoides. Então, nesse caso, o DIU que libera a substância espermicida, ele mata o espermatozoide antes da fecundação. Então, vai depender de qual nós estamos falando, tá? Outro problema do DIU. O DIU não protege contra doença sexualmente transmissível. Tá? Não protege, visto que você vai ter o contato do pênis com a vagina e os pequenos cortes que propiciam a doença sexualmente transmissível ser transmitida. Bom, a camisinha feminina. A camisinha feminina é uma bolsa plástica que é inserida no interior da vagina e ela retém o esperma. Ela vai funcionar como a camisinha masculina. A vantagem dela, previne contra doença sexualmente transmissível e ainda previne contra a gravidez com a mesma eficiência da camisinha masculina. Tá? A camisinha feminina é esse saco aqui sem fundo, tá? Ele é fechado, tem um anel de silicone. Ah, professor, aqui mostrando a camisinha feminina e a camisinha masculina, ela é bem maior. Ah, mas como assim? Como é que ela é? Então, para isso, vamos assistir esse vídeo aqui, por favor, para vocês verem como é usada e colocada a camisinha feminina. Então, bora lá. Olá, eu sou a doutora Simone, ginecologista e obstetra. Aproveitando o clima de carnaval, eu estou aqui para falar sobre a camisinha feminina. Abertura da embalagem. Tem um sinalzinho para você puxar. Nem sempre é muito fácil, vocês viram, né? E você retira a camisinha feminina, ok? E sim, é isso tudo aqui. A camisinha feminina tem 15 centímetros, bem grande. Eu vou retirar
o anel interno para vocês terem uma ideia de como é. Ele é de silicone. Agora eu vou colocar porque não tem como introduzir na vagina sem esse anel. Você estica ela, faz um 8, aperta o anel de silicone. Depois de você ter feito um 8 com o anel de silicone interno, você introduz na vagina, ok? E empurra com teus 2 dedos até o final. A camisinha feminina fica coladinha no colo do útero e a parte externa fica exposta na vulva, como vocês conseguem ver. Outra vantagem da camisinha feminina, além de evitar doenças sexualmente transmissíveis, é a alta eficácia. Então ela é muito importante, pois também vai te ajudar a evitar gestação indesejada. Mas precisamos ter um cuidado. Ao penetrar o pênis, essa argola de fora você precisa segurar bem, porque senão o pênis vai passar pela argola e ter contato com a sua vagina. Agora eu vou ensinar como retirar e os cuidados que tem que ter. Você aperta o anel externo, gira 2 vezes a camisinha e retira da vagina. Retirou, você faz um nozinho e descarta a camisinha. E olha só que legal, se na hora da relação o homem inventar aquela historinha de não trouxe a camisinha ou não gosta de usar a camisinha, além de ser fácil a colocação, você pode colocar 8 horas antes da relação sexual e você já sai de casa protegida. Um cuidado que você deve ter é não usar a camisinha feminina e a masculina junto, ou uma ou outra, porque o atrito das duas pode romper a camisinha. E para finalizar, uma notícia que não é tão legal. A camisinha feminina não tem tantos sabores, tantos aromas como a camisinha masculina. Na verdade, não tem nenhum. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal. E é lógico, um bom carnaval a todos. Saiam de casa protegidas e curtam muito. Um grande abraço e um grande beijo a todo mundo. Espere os próximos vídeos. Bom, continuando. Vasectomia. A vasectomia é um método contraceptivo permanente em que os homens têm uma secção, um corte nos ductos deferentes. Para que isso? Os espermatozoides eles são produzidos no testículo e armazenados no epidídimo, como a gente já tinha comentado. Aí o que acontece? Na hora da ejaculação, esses espermatozoides têm que ser levados pelo ducto deferente até a vesícula seminal para depois ser mandado para fora. Se for feito um corte nessa região aqui, o que acontece? Não há mais liberação de espermatozoide. Então, se o espermatozoide não sai, não tem como ele fecundar. Ele não causa impotência sexual, não tem problema nenhum. Mas, professor, o homem vai parar de ejacular? Não, gente. Ele continua ejaculando, sim. Como assim, professor? Como é que o homem continua ejaculando? Presta atenção aqui, recapitulando nossa aula anterior. No testículo, os espermatozoides são produzidos, armazenados no epidídimo. Durante a ejaculação, liberados pelo ducto deferente e se fundem no ducto seminal, aqui, olha, no ducto seminal, e o sêmen se mistura ao espermatozoide, que o vai proteger, que vai nutrir ele, tá? Como substâncias, principalmente glicose, e depois se mistura ainda com o líquido prostático da próstata e ele sai a partir da ejaculação. Aí agora presta atenção aqui, por favor. Se você fizer um corte aqui no ducto deferente, o espermatozoide não sai, fica retido aqui dentro, ele é degradado, depois reaproveitado as substâncias, e o que vai acontecer? O homem ejacula simplesmente o líquido da vesícula seminal e o líquido prostático. Então, o que vai ser ejaculado agora é só o que a gente chama de sêmen, que é o líquido seminal e o líquido prostático, sem a presença do espermatozoide. Beleza?
Por último, mas não menos importante, a ligadura tubária ou ligadura de trompas. Você tem uma cirurgia bem invasiva em que as trompas são cortadas. Olha só, você tem um corte, amarra de um lado, amarra do outro e faz uma retirada de um pedaço delas, tá? Faz uma retirada do pedaço. E o que vai acontecer agora? A mulher vai ovular, mas o óvulo nunca mais ele chega no útero. Antigamente isso aqui era só amarrado, mas dava muito problema, porque às vezes o nozinho ia soltando e o óvulo podia passar. Agora eles fazem um corte da estrutura. Mas o que eu recomendo? Presta atenção. Quando a gente fala aqui da vasectomia, a vasectomia é uma cirurgia extremamente simples. Você vai simplesmente no médico, vai pegar a bolsa escrotal, puxa ali, faz um cortezinho mínimo, tira o ducto, faz o corte, amarra, cauteriza, fecha, costura. Pronto, você vai embora para casa. É uma cirurgia extremamente tranquila, que demora, se não me engano, 40 minutos, tudo, desde você entrar até você sair. É um negócio extremamente tranquilo, tá? Não tem dor, não tem problema nenhum, seguindo as recomendações médicas, tranquilo. Já essa daqui é uma cirurgia mais invasiva, dentro do corpo da mulher. A mulher tem que ficar internada. Então, assim, é muito melhor um casal, tá, o homem fazer uma vasectomia do que a mulher fazer uma ligadura de trompas. Muito mais tranquilo, beleza? Bom, com relação aos métodos contraceptivos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima aula.